Então hoje, dentro do tema da programação existencial, nós vamos falar sobre a vivência das emoções e o uso da racionalidade, né? Então, acho que hoje não tem ninguém de primeira vez, né? A gente já vai pulando um pouco, não é isso? Vocês dois não contam de primeira vez, viu? Então, vários estudos apontam para a interação da emoção e da razão, né? Por muito tempo, a gente vai falar mais na frente, que a razão foi colocada como algo superior à emoção, né? E aí isso refletia inclusive em nós mulheres, né? Porque como nós éramos tidas, né? Até hoje, né? Como mais emocionais, e a emoção era uma coisa menor, né? Por isso que justificou por muito tempo que as mulheres inclusive ficassem independentes de pais, de maridos, né? Na hora de decisões importantes se colocava essa decisão importante para os homens, já que eles eram mais racionais. Então, um dos pontos que a gente vai tratar aqui dentro desse tema, né, é a superação dessa dicotomia razão-emoção, certo? Então, lembrando que o que for dito aqui, ninguém acredita em nada, né? Observe se isso faz sentido para você ou não. E qualquer pergunta, qualquer colocação, fiquem à vontade para fazer, tá certo? E aí, já que nós vamos falar sobre emoções, eu trouxe essa pergunta aí. Eu gostaria que cada um agora olhasse para si e se perguntasse aí, o que é que eu estou sentindo agora? Ok? Alguém gostaria de dizer o que é que está sentindo agora? Um pouquinho de raiva. Raiva? Sabe por quê? Não. Essa história de mulher, né? Sempre há muito tempo continua e permanece. Então, se ela não estivesse sentindo nada, a minha estratégia deu certo, né? Ela começou a sentir, eu provoquei uma emoção em Carmelita, né? Um estímulo externo provocou uma emoção em Carmelita. Gente, não foi ensaiado, viu? Carmelita está me ajudando aqui, mas não foi ensaiado. Então, Carmelita identificou que está sentindo raiva. Alguém mais? Bem-estar. Bem-estar? Uhum. Você vai reforçando aí. Curiosidade. Curiosidade. Ansiedade. Ansiedade. Uhum. Preocupação. Preocupação. Expectativa. Expectativa. E essa pergunta, ela é interessante porque, embora ela pareça simples, né? Muitas pessoas não conseguem expressar exatamente o que está sentindo. Então, às vezes é muito comum, por exemplo, numa situação de psicoterapia, né? A pessoa está expressando um acontecimento e quando o terapeuta pergunta, o que você está sentindo agora? Então, muitas vezes a pessoa diz, eu estou pensando como aquela pessoa foi injusta comigo. E a gente pergunta, mas o que você está sentindo agora? Eu estou pensando que ela realmente merece uma vingançazinha. Então, para as pessoas é muito mais fácil, às vezes, ela identificar, né, uma ação do que um sentimento, né? E mesmo dentro dessa identificação das emoções, o que é que acontece aí? Nós somos praticamente analfabetos emocionais, né? Mas aí ninguém precisa acreditar e nem aceitar em nada disso. Aí vamos ver mais à frente, tá certo? E aí eu trouxe essa figurinha também para ajudar as pessoas que não conseguiram identificar uma emoção. Então, pode estar feliz, angustiado, tranquilo, tenso, bem. Mas observe que aqui também tem umas palavrinhas que não dizem respeito às emoções. Torcendo,
Brasil, gripado, certo? Mas vamos lá, vamos à frente. Então, no desenvolvimento aí e na manutenção do equilíbrio entre o desenvolvimento e a manutenção do equilíbrio entre as emoções e a razão, ou seja, do psicossoma e do mental soma, é um dos grandes desafios a favor da programação existencial, né, da realização do projeto de vida. Só relembrando, a programação existencial é aquele projeto que a gente elabora antes de nascer, visando o melhor aproveitamento dessa existência, né? Então, este equilíbrio ele é fundamental para a concretização da programação existencial. E aqui a gente já disse várias vezes que ela tem como base aí, né, a preponderância do PEN, ou seja, do pensamento na manifestação integral da consciência, ou seja, o domínio da racionalidade sobre o sentimentalismo e o emocionalismo. Agora a gente precisa lembrar que o equilíbrio buscado entre razão e emoção, entre psicossoma e mental soma, ele objetiva a homeostase holossomática. O que é essa homeostase holossomática? Holossomática diz respeito ao conjunto de corpos, físico, energético, emocional e mental. E isso desencadeado pela própria consciência, ou seja, pela própria pessoa. Então, aqui a gente já começa a lembrar que quando a gente diz que na programação existencial a gente enfatiza a utilização da razão, do pensamento, a gente não está falando que você deve ficar polarizado no seu mental soma. Que a gente observa que acontece muita confusão nesse sentido aí. E a gente vai falando um pouco mais à frente. Mas como é que será essa vivência das emoções associada ao uso da racionalidade? O que é que será isso, né? Já que a gente vem há tanto tempo separando razão e emoção. Existem até umas figurinhas na internet, né, do cérebro e do coração. Já viram? Eles dialogando. Nessa figurinha lá, nessas tirinhas, geralmente tem a ênfase sempre de ou vai predominar a razão ou vai predominar a emoção. E no nosso contexto, na nossa sociedade, a emoção sempre é vista como uma coisa menor. As emoções, elas são vistas como aquele aspecto interno que costuma nos atrapalhar no nosso dia a dia. Mas vamos à frente. Então, são muitos enfoques e as teorias sobre as emoções. A gente escolheu aqui, eu escolhi um enfoque, né? Mas eu vou citar aqui também alguns autores que quem tiver interesse pode pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Aí tá a figurinha, né? Será que é isso mesmo, né? Uma hora vai predominar a razão e outra hora vai predominar a emoção? Será que existem pessoas que são predominantemente mais racionais e outras emocionais? E essas pessoas que são predominantemente racionais, elas são mais inteligentes? Têm condições de terem mais sucesso do que outras? Ou como a gente falou, né, no caso das mulheres e homens, será que os homens são mais racionais e realmente eles são mais inteligentes do que as mulheres? Aí na figurinha tem aqui, às vezes é preciso calar a voz do coração para que eu possa trabalhar em paz. O coração aqui representando os sentimentos, né? Então, se eu quiser ser uma pessoa racional, objetiva, ter sucesso na vida, eu tenho que aprender a controlar as minhas emoções, os meus sentimentos. Quanto menos eu expressar, melhor. Então, se eu sou mulher e almejo, né, cargos de chefia na minha empresa, eu tenho que aprender a controlar minhas emoções. Aquela lagrimazinha que pode fazer meus olhos brilhar, jamais deverá aparecer. Que afinal de contas, a nossa sociedade vê isso como um sinal de fraqueza, né? Mas, vamos ver isso aí. Então, desde René Descartes, a razão passou a sobrepujar a emoção no debate científico e na tomada de decisões humanas.
Então, Descartes, ele separou emoção e razão, associando a primeira ao corpo e a segunda à mente. A mente, ela foi elevada a um status superior e tudo que não era ligado a ela não poderia ser classificado como importante, portanto, era de pouco valor. Só que a visão de Descartes vem sendo questionada e refutada por muitos cientistas e pesquisadores, né? E aí é isso que a gente vai ver. Então vamos ver aí a definição de emoção. Emoção seriam fenômenos psicofisiológicos que organizam o comportamento em maneiras eficientes de adaptação às exigências dinâmicas do ambiente. Aí eu grifei aqui adaptação, né? Então, a emoção, ela é um instrumento, ela serve de instrumento para nós, para a gente estar no mundo, para a gente conhecer melhor o mundo e nos conhecer melhor. Então, ela é um instrumento riquíssimo dentro da programação existencial para você fazer escolhas. Escolhas que sejam mais evolutivas. Escolhas que estejam mais de acordo com o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Agora, tem uma coisa que a gente precisa observar, né? Hoje se fala que o corpo humano, né? Ele tem um tipo de inteligência, né? Ele sabe identificar quando precisa de sal, de açúcar, né? De certos nutrientes. Então, se o nosso paladar, né, não estivesse tão prostituído, é possível que numa mesa cheia de alimentos, frutas, legumes, verduras, né, carboidratos e etc., a gente se concentrasse, a gente saberia buscar o alimento que a gente necessita. Mas só que há uma confusão tão grande porque a gente mistura, né, a nossa necessidade de estar bem nutrido com o prazer, com a satisfação que o alimento dá, e aí a gente já associa aqui aos fatores emocionais, né? Então tem muitos alimentos que a gente aprendeu a gostar, porque associou um afeto àquele alimento. Não é necessariamente que aquele alimento nos faz bem. Então, com as emoções, a gente vai observar alguma coisa parecida também, como a gente vai ver mais na frente. Então, elas são reativas, bruscas, inesperadas e não planejadas. Dependem da interpretação da realidade, decorrem de avaliações cognitivas, nem sempre conscientes, né? Então, quantas vezes a gente sentiu, se emocionou e só se deu conta quando o corpo estava reagindo. Então, elas são acompanhadas de reações orgânicas e fisiológicas. Então, didaticamente, de acordo com a teoria, tem outras divisões, mas a gente vai dividir aqui em emoção primária ou emoção básica e emoção secundária. Então vamos ver aí, o que seriam as emoções primárias? Seriam emoções que são universais, ou seja, estão presentes em todas as culturas. Aparecem muito cedo na vida de cada ser humano. Assentam numa base inata, o seu aparecimento não depende da aprendizagem. Então, observou-se essas emoções básicas em várias culturas. E se observou também nos animais. Então, elas estão ligadas a processos neurais e fisiológicos específicos. Então, elas são alicerçadas em estados de prazer, alegria, surpresa, e desprazer, aversão, medo, raiva, tristeza. Então, há consenso entre os pesquisadores que existem emoções que são primárias, que são básicas, que é comum a todos os seres humanos. Agora, não há consenso entre eles quais são essas emoções primárias ou emoções básicas. Aí eu trouxe aqui só para ilustrar, né? Então, segundo esse pesquisador aqui, o Paul Ekman,
Seria alegria, aversão, medo, raiva e surpresa. Esse pesquisador aqui, ele foi consultor daquele filme Divertidamente. Alguém aqui assistiu, fora aquele? Então é uma animação, né, que voltada para as crianças, mas muito interessante para os adultos também assistirem, né? Porque ele fala de forma lúdica um pouco como é que funcionam as emoções. E é uma historinha bem bonitinha, né? A gente vai falar dela também. Sim, então, amor, medo e raiva, Watson. Amor, ira, medo, pesar, luto, William James. Alegria, desprezo, interesse, medo. Então, esses vários autores aí vão falar de algumas, vocês vão ver aqui, verificam que está em todas e outras não, né? Então vai variar aí. Aí aqui a sinopse do filme eu trouxe porque é interessante para ilustrar. Quem não assistiu e tiver disponibilidade aí. Então conta a história de uma menina de 11 anos de idade, que ela vai enfrentar algumas mudanças, né, em sua vida, quando seus pais decidem deixar a sua cidade natal. Então há um problema lá na sala de controle das emoções e começa a ter uma reviravolta em vários comportamentos expressados pela menina, né? Aí as emoções seriam essas aqui, ó: alegria, tristeza, nojinho, medo e raiva. Então, segundo esse Paul Ekman, essas seriam as emoções básicas ou primárias. E aí nós temos a emoção secundária ou complexa. A emoção secundária ou complexa, ela vai surgir a partir da associação de emoções básicas. E elas também estão associadas às relações sociais, nas quais os aspectos socioculturais são muito significativos. Então, vocês já devem ter ouvido falar que tem certas emoções em determinadas sociedades que elas são bem vistas, elas são vistas com naturalidade, já em outras não, né? Às vezes a gente costuma dizer, o europeu, ele não expressa emoção com tanta facilidade como o brasileiro. De vez em quando a gente ouve falar assim sobre essas comparações, né? Aí a gente tem aqui mais exemplos. A culpa seria a associação medo e alegria, o susto, medo e surpresa, o remorso, tristeza mais aversão, vergonha, medo mais aversão. E aqui a gente tem uma emoção primária, raiva, e as derivadas aqui: colerizado, inquieto, furioso, irado, revoltado. Aqui outra básica, tristeza, e as secundárias aqui: desesperançado, inconsolável, atormentado. Então, dá para visualizar aí quantas emoções nós somos capazes de expressar? Agora, será que a gente tem clareza sobre todas elas? Aí a felicidade, né? Empolgado, eufórico, exuberante, exultante, exaltado, entusiasmado, despreocupado. Aí Kelly, na palestra de Anete sobre autopensinidade, falou sobre... Você podia dar aquele exemplo que você falou sobre Arthur, da ansiedade? Sim, que ele estava bem ansioso para o retorno às aulas. Uhum. Apareceram algumas questões, eu levei ele para a consulta, né, com a psicóloga dele. E lá, quando saiu da consulta, ela disse que ele estava bem, que estava ótimo, mas que tinha dado uma dica para ele, né? E a dica era que ele passasse também para mim e para o pai dele, porque era útil para a gente. Sim. Que era identificar as emoções, né? Porque ele estava usando uma expressão, e a gente também estava usando a expressão ansioso, quando na verdade ele estava com expectativa para o retorno das aulas. Uhum. E aí, como ele estava usando a expressão ansioso, ele estava agindo como uma pessoa ansiosa, não alegre, confiante, com a volta às
é uma emoção, mas é diferente você estar ansioso com alguma coisa e você estar na expectativa, né? Então, a expectativa, vamos falar assim, se a gente for falar de derivações e de associações, a expectativa seria uma coisa mais leve, mais suave do que a ansiedade. A ansiedade, ela deriva do quê? Do medo. Entende? Então, assim, o que é interessante nisso? Quando a gente vai falar aqui que uma das etapas, né, dessa teoria da inteligência emocional é o quê? Seria você aprender a nomear suas emoções. Porque isso parece simples, mas é diferente de eu tenho as reações fisiológicas, né? Aí entra o quê? O pensamento, e eu começo a imaginar que eu estou ansiosa, né? E aí, quando eu estou ansiosa, eu sei que a minha respiração fica ofegante, eu posso ter algumas reações como dor de barriga, dor no estômago, e começo a criar um filminho sobre isso, que é diferente de eu olho para mim e observo realmente o que é que eu estou sentindo. Será que eu estou sentindo ansiedade ou pode ser um outro tipo de emoção? Nesse sentido, seria bem mais interessante a gente ter uma prática mais voltada para as emoções básicas, vamos dizer assim. Porque isso seria um passo bem interessante para você descobrir o que de fato está sentindo. Isso. Por exemplo, uma pessoa muito ciumenta, vamos dizer, no caso de Arthur também. Se você olhar direitinho, se ele conhecesse um pouco melhor a questão das emoções primárias, logicamente ele ia chegar mais rápido na felicidade, na alegria, do que no medo do retorno nas aulas. Isso. É como uma pessoa ciumenta. Eu sou muito ciumenta. Mas não se preocupe em olhar e dizer assim, mas afinal, o que é que eu estou sentindo? O que é o ciúme, afinal, não é? De pessoas ou coisas. Você tem que dar uma olhada melhor na questão das emoções básicas, onde eu colocaria o ciúme. Se você sempre começar a fazer esse tipo de exercício, eu acho que vai facilitar muito para você descobrir afinal o que está sentindo. Isso. E não perder tanto tempo em conflitos, em elaborações que prejudicam você, ou alimentando padrões pensênicos, ou seja, de pensamento, emoção e de energias, que são prejudiciais, né? Eu achei esse exemplo maravilhoso, o toque da terapeuta foi ótimo, né? Porque assim, muitas vezes a criança está reproduzindo o que o adulto, a forma como o adulto lida com as suas emoções. E depois né? disso eu já peguei ele falando isso, né? Então, assim, na verdade eu estou confiando, né? Tentando desfazer o padrão e colocar que, claro, é reprodução que a gente fala, né? Que ele fala, né? E ampliando isso do contexto social que nós estamos inseridos. Né? Então a emoção é diferente da expectativa. No meu, Sim. o que eu acho a ansiedade como se fosse resultado de um desequilíbrio orgânico, psicológico. E a expectativa, eu acho uma coisa assim, como se fosse uma coisa mais construtiva. Você está de uma perspectiva de conseguir alguma coisa, de ver alguma coisa, tudo no sentido, acho que melhor. Não a perspectiva é sempre numa visão de coisas que nos é benéfica. E já a ansiedade, eu acho que é o resultado de alguma coisa. Pronto, mas você está reforçando o que a gente está colocando aqui, né? Então, se é diferente, imagina se eu me apoio numa definição, num conceito, né? Ou numa própria expectativa daquela emoção, de que ela é algo pesado, que me atrapalha e que atrapalha meu raciocínio, que vai atrapalhar meu dia inteiro, né? E aí isso vai construindo numa coisa cada vez mais pesada. É justamente isso que você está dizendo. Por isso, a importância da gente conhecer melhor o que está sentindo. Até para, se estiver sentindo, se você estiver ansioso ou ansiosa, você também saber, conhecer uma estratégia para que você modifique
essa emoção em você, que é o que a gente se propõe aqui a falar, né? Usar a racionalidade na vivência das emoções. Porque não é... Dentro do nosso nível evolutivo, é como a gente já falou aqui outras vezes, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir inveja, ciúmes, né? Mas o que deve ser diferente é a forma de administrar essas emoções. É isso que a gente deve se ocupar. E aí a motivação de cada emoção e sua intensidade no cérebro varia de pessoa para pessoa, né? Então o que pode ser irritante para mim, pode ser algo divertido para vocês, né? Então o que pode me dar medo, pode trazer satisfação para alguém. Então tem gente, eu não gosto de assistir filme de terror. Tem gente que sente um enorme prazer, né? Eu tenho medo, nunca tentei, mas eu verifico em mim o medo de pular de paraquedas. Mas tem gente que é a maior emoção, adrenalina, etc., né? E sente prazer de repetir isso várias e várias vezes, né? Então, entram aí, né, outros conteúdos que vão interferir nessa interpretação. Então, sendo assim, o processo de compreensão de suas emoções, ele é seu. É uma jornada em busca do autoconhecimento. Então, vão ter informações, conhecimentos que são básicos a todos os seres humanos, mas aí cada um pode pegar esse material e fazer aí uma comparação, uma análise do que se passa com você mesmo, né? Mas a autoobservação vai ser básica e a vivência autoconsciente dessas emoções também, porque sem se observar, você vai continuar sendo o quê? Emocionado, vivido pelas emoções, e não experimentando, vivenciando essas emoções. Aí só para ilustrar aqui, tem a menininha aqui, que seria a consciência, que administra o seu corpo físico, energético, emocional, mental, ou seja, que administra seus pensenes, seu pensamento, sua emoção e sua energia. E a Nete já colocou aqui pra gente que esses três, eles vêm sempre juntos, mesmo que a cada ação possa predominar ou o pensamento, ou a emoção, ou a energia, mas nunca você vai expressar um pensamento que não tenha um quezinho lá de emoção. E uma emoção influenciada por um pensamento, certo? Aqui é só para reforçar, quem quiser saber mais informações, assista as palestras no YouTube de Anete sobre autopensenidade. E aí, dentro desse processo de autoconhecimento, nós temos a maturidade emocional. Eu vou ler logo aqui a figurinha que está dizendo o seguinte, que a maturidade ela não chega com a idade. E pode chegar com a idade, mas não necessariamente. A maturidade é o encontro de você com você mesmo, né? Então, a pessoa madura é aquela que já se encontrou, que já se observa, que já identifica o que a gente chama aqui de traços forças, traços falhos. Então, nesse sentido, a maturidade emocional ela é um processo contínuo que reflete a capacidade de conhecer e administrar suas emoções e compreender o estado emocional dos outros. Então, não é conhecer apenas a sua emoção, mas também conhecer o estado emocional dos outros. Agora, um ponto importante para se destacar, que no nosso nível evolutivo, isso não significa sentir apenas emoções positivas, não. Mas sim ter coragem de experimentar toda uma gama de emoções e sermos capazes de agir sobre elas adequadamente, né? Sem nos sentirmos dominados por ela. Aí, por exemplo, a gente sempre fala aqui da inveja, né? Lembra que eu gosto de falar da inveja branca, né? Que nós inventamos. E eu acho que isso foi uma estratégia do ser humano para poder se permitir aceitar a ideia que ele ainda sente inveja. Porque na verdade inveja é inveja,
né? Ela não é branca, não é preta, não é roxa, não é amarela, nem azul. Ela é inveja. Agora, ela faz parte, né, do nosso arcabouço emocional. Agora, o que você vai fazer com essa emoção a partir do momento que ela é identificada, aí é que é responsabilidade de cada um. E às vezes é o mau uso da palavra, né? Às vezes você tem uma admiração por alguém, estou dizendo que com possibilidade, né? Não estou querendo desviar a nossa inveja, a minha inveja. Mas às vezes é isso, e a gente usa a expressão inveja quando na verdade, por exemplo, eu admiro essa criança dançando. Eu invejo essa criança dançando, eu admiro. Aí a gente precisaria ir nas definições e observar, porque pode ser inveja, entende? Pode ser inveja, porque inveja é o quê? Inveja faz parte do que a gente chama da nossa sombra, né? Que muitas vezes está lá no nosso inconsciente. Então, quando eu observo alguma coisa e aquilo me agrada, né? Eu desejo aquilo, aí eu projeto. Então, ela dança muito bem. E eu sinto aquele desejo de também dançar bem. Eu gostaria muito de ser admirada quando eu estivesse dançando, de ser reconhecida como uma boa dançarina, né? Só que isso ainda está escondido de mim mesma. E como é que eu enxergo as coisas que estão escondidas de mim mesma? Não é projetando nos outros, né? A gente já não falou aqui dos espelhos, né? Então, isso vale não apenas para características que a gente chama de positivas, para os traços força, como também para os traços falhos. Porque a gente está acostumado a pensar em nós, projetando mais os traços falhos, mas a gente também projeta traços força. Então, quando você experimentar, seja admiração, que aí no caso da admiração fica mais fácil de você identificar, né? Ou mesmo a inveja, né? De algo ou de alguma coisa de outra pessoa, observe em você o seu desejo, a sua possibilidade, a sua capacidade de também expressar ou possuir aquilo. Então, é esse jogo que a gente pode fazer nas nossas relações interpessoais que podem ser muito significativas. No caso, aí nessa questão de emoções, como a palavra tem um poder muito forte, eu me lembro de você dizer, inclusive, que não gosta de usar a questão de positivas, porque na verdade a emoção é emoção. A questão de ser positiva e negativa é uma criação ou um julgamento moral. O ideal seria, acho que até vai me conversar, que você já tinha falado já, que são emoções que são produtivas e Isso. emoções mais que levam ao desconforto, que são desadaptativas, como essa questão da inveja. Na inveja, eu acho, sempre ficava você falando e pensando, acho que inveja envolve muita pressupõe, um pressuposto de algo maior do que aquilo que você está vendo. Você vê uma pessoa dançando, sei lá, tem isso, tem aquilo, você já imagina uma vida tão poderosa que é essa pessoa. E tem a ver mesmo de você olhar e dizer assim, não é que eu estou querendo. Essa é uma maneira de você ver essa sua emoção como uma emoção. Isso. Sem peso de ser negativo ou positivo. E tirar proveito. É necessário que a gente tenha que seguir algo, podemos estar numa emoção, por exemplo, neutra, ou essa neutralidade significa não sabermos o que estamos sentindo? É uma ótima pergunta. Há pesquisadores que vão identificar essa condição, né? Mas dentro disso aqui que a gente está estudando, existe sempre uma emoção envolvida a cada momento, mesmo que você não tenha consciência dela. Talvez eles estejam querendo falar de intensidade. Porque eu sou o seguinte, por exemplo, no meu estado agora eu estou neutro, não estou sentindo nada, como uma pessoa está sendo alegre, ou irritado, ou triste, eu não estou sentindo nada, como se eu tivesse uma pessoa no meio. Só que eu não sei se essa neutralidade significa realmente uma neutralidade ou significa que eu não sei o que estou sentindo. O nada tão intenso a ponto de você perceber. Isso. Talvez não seja um problema de essa questão de intensidade das emoções, né? Porque tem pessoas que sentem as coisas muito intensamente. Ou algo nos fala no ambiente externo. Algo nos fala mais forte e a emoção sobe.
você percebe, você tem isso. Eu acho que uma até- piada para você e você tem que apertar, isso não quer dizer que seja... É porque vão implicar aí outros elementos, né? E até a história de definir quais são. Acho que a gente tem um repertório muito pequeno, né? Eu, pelo menos eu tenho. Sim, um temos, repertório muito temos. pequeno de definições de emoções. Uhum. Então, aquelas palavrinhas lá que acabam me encaixando, porque eles usam um pouco, ou enquadra determinadas situações, né? Uhum. Talvez eu esteja sentindo até alguma coisa, mas não consegue Isso. um encaixe, né? Porque assim, a gente não vai aprofundar nesse ponto, mas, por exemplo, a questão da neutralidade, né? Quantas vezes é um mecanismo de defesa que está ali ativo, né? Para a gente não entrar em contato com o que está se passando ali. Agora, a gente vai avaliar isso para cada pessoa, entende? A gente não pode lançar mão de uma fórmula e dizer, é isso, entende? Mas, a princípio, comece a pensar e experimentar aí, a partir desse momento, desse estado que você está sentindo, fique observando como é que você está reagindo, fisicamente, emocionalmente, os pensamentos que passam na sua mente. Agora, sim, de forma bem tranquila, tá? Sem peso. O desprendimento energético também influencia muito. Agora eu queria saber se a emoção, as básicas, elas desprendem mais energia, dá um gasto de energia maior, ou qualquer emoção de desprendimento energético é o mesmo? É porque aí vai depender do tipo de emoção que você está expressando, que você está vivenciando e a forma também como isso está acontecendo, né? Então, tem momentos de euforia, que euforia é tida como uma emoção positiva, né? Adequada, mas há um dispêndio de energia muito grande. Então, isso... Isso. Uhum. Mas eu vejo mais as bases, as energias, as emoções básicas com maior desprendimento de energia. Não, isso é relativo. É relativo. Eu acredito, não sei se estou correta, mas eu acredito que tudo que sentimos está ligado às nossas emoções básicas. Por isso são básicas. Estão na base de qualquer coisa que eu possa estar sentindo. Por exemplo, o medo é uma emoção muito forte do ser humano. Muito. Que nos afeta de diferentes formas na nossa vida aqui. Uhum. Eu acho que, para mim, é uma das mais atuantes. É porque ela está falando em termos de energia, isso. E para mim seria aí, Uhum. é de cada um. Porque, na verdade, o que me amedronta pode não amedrontar ninguém aqui. Eu acho que o que nos une mesmo, e que talvez mesmo assim possa não amedrontar todos, é a finitude, a morte, vamos dizer. Que é uma das coisas que, se você olhar na nossa sociedade, ninguém nem sequer conversa. Nós fazemos de conta que nós somos eternos, e não é. Então, eu acho que esse é um dos que nos conecta, mas o restante, o que pode interessar como amor, o que pode me dar alegria. Ok. Mas tem hora, um momento que não tem. Aí você sente só uma emoção. Sim, tem um complexo de emoções, sim. Uma confusão, vamos dizer. Eu estou na companhia dela que me dá uma paz. Mas, por outro lado, eu sei que ela não está me levando a lugar nenhum. E o que fazer com aquela emoção da minha paz? Está entendendo? Não leva a lugar nenhum. E qual é o lugar que deveria levar? Só para provocar um pouquinho, né? Assim, eu digo assim, não é uma amizade construtiva, mas me dá paz. Mas eu noto que ela me trava. No andar das minhas próprias perninhas. Sim. Mas me dá paz quando ela está na companhia. Pois é, aí precisaria se avaliar todo o complexo de emoções, de pensamentos e energias envolvidas ali. Essa semana uma pessoa me disse assim, que estava em conflito porque tinha uma pessoa que era amiga dela, que ela gostava, era muito grata a ela, mas ela estava sentindo uma mágoa que ela não conseguia perdoar. Viu quantas emoções aí a gente falou? Tem receita pronta? Tem não. E outra pessoa que descrevesse um caso semelhante,
o que serve para um pode não servir para outro. Agora, o que é que vai servir para todos nós? É a autoobservação e fazer uma análise de como isso acontece. Todo o processo é como se você fosse aquela condição que Érica fala, né? Você vai ser testemunha, você vai ser a observadora do que está acontecendo, como se você estivesse assistindo um filme. Quando você assiste um filme, você tem o começo do filme, o meio do filme e o final do filme, né? E você ainda fica contando a historinha depois. Então, é nessa posição de testemunha, de observadora, para que você possa entender aí as relações entre emoção, razão, que conteúdos estão envolvidos aí, que pode pertencer a essa pessoa, mas pode pertencer, inclusive, a outras pessoas do seu passado, dessa existência ou de uma existência passada. Mas calma, pode parecer complicado, mas a partir do momento que a gente vai exercitando essa autoobservação, a gente vai criando prática, vai tendo facilidade. Mesmo que a gente demore um dia, né, Érica, para descobrir. Eu estou dizendo Érica, mas foi um caso que eu contei para ela, tá certo? O caso é meu. Então, essa autonomia, essa maturidade, ela leva a uma autonomia afetiva, que seria, no contexto multidimensional, a capacidade apresentada pela vontade da consciência de se autodeterminar segundo sua cosmoética pessoal, ou seja, segundo seu código de conduta pessoal. Então não importa o que a sociedade acha, pensa, mas o que você considera como adequado em termos de comportamento, diante de suas inter-relações afetivas nas diversas dimensões. Então seria o desprendimento, a antidependência, afetos, sejam eles pessoas, objetos, locais, grupos, de maneira a preservar sua identidade enquanto consciência, né? Então seria aquela pessoa que ela consegue estar no mundo independente das pressões sociais, das pressões pensênicas, né? De pensamento, de emoção, de energia. Digamos que nós estamos em busca disso, né? Dessa autonomia afetiva. Agora, o que é mais importante, já que a gente ainda não é isso, a gente não tem essa autonomia, né? Nós somos ainda autoassediados e heteroassediados. A gente ainda sofre a influência dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Observe você durante o dia, quantas vezes você muda o seu humor, né? Então você fez lá a sua meditação, seus exercícios de mobilização de energia, saiu de casa muito bem, visualizou um lindo dia maravilhoso, né? Onde ninguém tirará sua paz, mas aí você vai para o trabalho dirigindo e na primeira fechada no trânsito você solta um palavrão, né? E não é só a palavra grande que você solta, né? Seu corpo também vibra, né? Você solta lá um pensamento. Aí daqui a pouco você lembra de uma coisa deliciosa que vai acontecer mais tarde, aí volta a ficar contentinho, alegrinho, até que novamente acontece uma outra coisa. Então, isso quer dizer que nós não somos autônomos, nós não estamos despertos, né? Nós estamos despertos no sentido de como a Conscienciologia coloca, né? Desassediado, permanente e total. Então, o ser desperto, o ser desassediado, permanente e total, é aquele ser, né, que ele sofre as influências, mas ele não se deixa levar por elas. Ele não influencia também. Seria o caso? Influencia também, exatamente. Não, mas eu quero dizer que Mas ele também não está indiferente ao que acontece. Não está indiferente, exatamente, não está indiferente. Agora, claro que ele influencia positivamente no seu meio, né? Eu estava usando a influência como um assédio, porque na verdade o nosso modo de falar é muito manipulador, mesmo com as melhores das intenções, pelo menos eu vejo isso em mim. As melhores das intenções, mesmo assim, eu quero manipular para dizer, pense aquilo, pense como eu estou pensando que está tudo de bom aqui.
no jeito que eu estou pensando. E eu percebo que a maioria das pessoas, quando vão conversar, é nesse sentido, né? Seja uma opinião sobre um filme, uma roupa, sempre esse argumento influenciador, talvez. Mas aí... Já seria, vamos dizer. Isso, o que eu estou colocando o ser desperto é aquele que, como nós, vai sofrer essas influências, mas ele não vai ser influenciado, certo? Então, alguém pode dizer algo para você, pensando que vai lhe irritar, e você manter o seu estado de equilíbrio, né? Aí outra pessoa que está do seu lado, né, que não tem nada a ver com aquele xingamento, aquela ofensa, pode ficar irritada, entende? Então, assim, quem foi que recebeu aí o xingamento? Era direcionado a você, mas você permaneceu em equilíbrio, e a outra pessoa que não tinha nada a ver que recebeu. Muitas vezes a gente faz isso também no nosso dia a dia. A gente não tem nada a ver com a questão e fica se irritando. Então a gente tem o mau hábito de levar as coisas para o lado pessoal. Já notou isso? Então às vezes alguém vem fazer alguma observação sobre alguma coisa que a gente fez, né, ou falou, e a gente leva como uma ofensa pessoal. Então a gente leva para o lado pessoal. E isso costuma nos desequilibrar, e bastante, né? Essa questão da autonomia aí, seria então quando você falou lá da autoobservação, do autoenfrentamento, Sim. seria visando chegar a essa autonomia afetiva. Isso. E aí, um outro conceito para a gente pensar aí nessa vivência das emoções com racionalidade seria o conceito de inteligência emocional. Então, existem várias definições aí para a inteligência emocional, mas eu trouxe uma aqui que tem a inteligência emocional como uma aptidão mental que designa um conjunto de capacidades que dizem respeito ao processamento de informações emocionais. Aí eu trouxe esse conceito aqui, que são pesquisadores dessa área da inteligência emocional, que este conceito, na verdade, ele tornou-se mais popular com o Daniel Goleman, né, que lançou o livro Inteligência Emocional, mas na verdade ele não seria um pesquisador, né? Ele juntou as pesquisas de vários autores, e esses aqui já pesquisavam a inteligência emocional anteriormente. E tem muitos outros que a gente vai citando aqui no decorrer, tá certo? Então seria a porção de inteligência específica que opera por meio dos sistemas cognitivo e emocional, aplicando aptidões, habilidades ou capacidades mentais para processar emoções e delas se beneficiar. E aí esses autores, eles creem que essa definição, ela consegue unir essas duas ideias, né? Que a emoção nos faz pensar mais inteligentemente e, por outro lado, pensamos inteligentemente sobre as emoções. Então, esses novos estudos, eles vêm auxiliar na superação do que a gente falou antes, né? Dessa separação entre razão e emoção, né? E no caso da nossa sociedade, de colocar a razão como superior à emoção. Então, essa briguinha, né, ela está com os tempos contados. Só que, infelizmente, a gente é influenciado, né, pelo holopensene que ainda domina a nossa sociedade. Então, é muito comum a gente ainda ver discussões a respeito disso, de que quem é mais inteligente? É aquela pessoa que a gente é chamada mais mental ou aquela que a gente chama mais emocional? E às vezes a gente diz isso sem nem saber o que é que significa, né? Então tem pessoas que a via de aprendizado dela seria através do mental. Tem outras pessoas que é através do emocional. Mas isso não significa que uma é mais inteligente do que a outra. São instrumentos,
de autoconhecimento. Mas a racionalidade, ela não é um instrumento para coibir, para, sabe, administrar mais a emoção? Isso, mas só que sem as emoções, sem o conhecimento que as emoções nos traz, a razão não teria muito em que trabalhar. Na hora de se tomar as decisões, se não fosse a utilidade das emoções, ficaria muito mais difícil. É tanto que... Mas também ela trabalha muito. Ela também trabalha muito, além de emoções, na hora de tomar determinadas decisões. Pois é essa crença que eu estou querendo que você comece a questionar, entende? Que não é necessariamente, não são, né, as emoções que atrapalham as nossas decisões, mas é a forma, a nossa inconsciência em relação a elas que tem nos atrapalhado. Porque qual é o perigo, qual é o risco aí quando a gente separa razão e emoção? Eu conheço bem o risco pela minha vivência pessoal. É começar a achar que a emoção é uma coisa menor, certo? Aí você começa a ficar polarizado no corpo mental e começa a atrofiar. Então, no meu trabalho como psicoterapeuta, eu conheci pessoas que eu as considero inteligentes, né? E tiveram um desenvolvimento interessante do ponto de vista intelectual e que a partir dos 45, 50 anos é como, isso aí é uma definição minha, é como se elas estivessem emburrecendo, né? Então foram pessoas que foram bambambãs lá na sua vida profissional e chegam aos 50 anos com uma vida às vezes afetiva, uma vida familiar, nos relacionamentos, com os colegas de trabalho, com a vida toda complicada. E elas não conseguem entender o que se passa. Então, coisas bem bonitinhas, bem facilzinhas, que até uma criança, quantos anos Arthur tem? De 9 anos é capaz de compreender. Imagina um adulto de 50 e poucos anos que fica sem entender que às vezes a dificuldade no relacionamento é por causa dos ciúmes, é a possessividade, é o excesso de controle dentro dos relacionamentos. Uma coisa bem óbvia para quem está observando de fora, né? Porque a gente vê melhor o que está fora do que em nós, e a própria pessoa não consegue. Sabe por que ela não consegue? Porque ela não teve o exercício anterior de observar as emoções. Aí quem me conhece mais próximo, eu já contei a história que eu tive o merecimento de vir com um chorador aberto. E o que é o chorador aberto, né? É aquela criança que o pai e a mãe dizem assim, mas essa menina é chorona, viu? Então chorava quando estava com raiva, chorava quando estava alegre, chorava quando estava triste, né? Era autoritária. Então, várias características. Só que o fato de vir com esse tal desse chorador aberto fez com que eu fosse obrigada a olhar para que corpo meu? Emocional. E hoje eu tenho clareza que se não fosse esse chorador aberto, eu provavelmente seguiria aí a manada obsessiva antievolutiva, achando que emoção é realmente uma coisa menor. Eu me lembro quando eu era jovem, né? Quando eu conheci uma pessoa que adorava se apaixonar, que ficava encantada com os apaixonamentos, eu olhava silenciosamente, claro, né? Para essa pessoa, como se ela fosse um extraterrestre. Como é que a pessoa gosta de passar por estados de apaixonamento? Jovem, né? Mas jovem tem a doença da juventude, né? Desculpe os jovens. Então, depois, graças ao meu chorador e à autoobservação, eu tive a possibilidade de verificar que as emoções, elas são importantes. E para mim, muito importantes. Então, o intelecto é importante, a racionalidade é importante, porque na hora da tomada de decisão, a razão vai nos auxiliar.
Mas a emoção vai dar muito material para a gente trabalhar e decidir sobre o que é mais ou menos adequado para nós. Prático desse tratamento aí, né, é que, por exemplo, os primeiros filósofos, eles passaram a pensar a partir de uma coisa que eles chamavam de capacidade de admiração. Então, eles diziam o que movimenta o mundo, o que faz a gente, como ser humano, buscar explicações para o mundo, é essa capacidade de se admirar. Quer dizer, o que é admiração? É você olhar uma coisa, gostar, então você vai atrás de que ela funciona. Então, Sim. o funcionamento do mundo era explicado, né, a partir dessa capacidade de admiração nossa. Porque se não tivesse importância nenhuma, inteligentemente, a gente não ia para canto nenhum. Não precisa, não tem nada que me envolva para desenvolver o pensamento. Uhum. É emociona. Mostra uma mistura, né, como a gente sempre diz aqui. Né? Sim. Mas também as emoções podem bloquear aprendizados, né? Atrapalhar aprendizados. Então, assim... Aí vou entrar na questão. Não são as emoções, é isso que eu estou colocando, não é para ninguém acreditar. É a forma como a gente gerencia. Isso. É muito difícil desconstruir. Exato, por isso que é tão importante essa abertura. Essa é uma das outras condições, né, para você trabalhar com racionalidade as suas emoções. Essa abertura à experiência, né? Porque você foi condicionado. Por que a gente perde tantas existências fazendo as mesmas coisas, repetindo os mesmos erros? É justamente por essa dificuldade de desconstruir. Só que aí a gente está num momento evolutivo que nos é possível refletir, obter todos esses conhecimentos. E aí é como se fosse assim, a gente está num momento mais rico, tanto de possibilidades de transformação em termos intelectuais, como também o acesso de informações que são bem mais fáceis também, né? Então, quem quiser desconstruir, desaprender o que precisa, esse é um momento, parece ser um momento riquíssimo, entende? Vai ter que usar, então, o intelecto, né, nesse caso. A mente, né? Sim, esse processo de construção. Isso. É o processo de racionalização, meu curso. De racionalidade. Porque aí a gente faz aqui uma diferença entre racionalidade e racionalização. Então, racionalização seria um mecanismo de defesa do ego, né? Onde você pega as informações e procura ajustá-las para reforçar o que você está pensando, sentindo. E a racionalidade seria o quê? Você pega as informações, não é? Você pega as informações, os conhecimentos e utiliza isso para desconstruir, desaprender. Eu acho que essa questão dele estar sempre atrelado, o fato de a gente pensar as emoções nos atrapalham, vem justamente desde pequenininho passar essa questão. É verdade. Essa emoção é negativa. Então, se você não pode sentir inveja, nem raiva, nem isso, nem aquilo, eu acho que com certeza tivemos pais e mães que cortou lá, então não. A religião, né? Bagunça tudo e para de olhar, ou usa a palavra que ela usou, coibir ou reprimir as emoções, aí fica confuso. Isso. Esses processos emocionais remontam, inclusive, ao início da nossa espécie, né? Que quando Isso. éramos, teoricamente, mais irracionais, E aí precisávamos das emoções como ela, no estado bruto, né? Para poder perpetuar a espécie, e coisa do tipo. E nós continuamos fazendo, né, esse processo de adaptação. de adaptação. E por isso a dificuldade em desconstruir, né? Porque é algo que vem há muito tempo. Né? Mas aí, vamos colocar o que ela disse, vamos até trabalhar essa crença de que é difícil, né? E vamos começar a pensar que é possível. Você quer falar? Não? Mas eu quero. Posso? Sim. Eu tive uma experiência, eu acho que tem mais de um dia. Vai completar 2 semanas. Teve uma discussão. Então eu presenciei a discussão de um neto com uma avó. Sim. Aí o que acontece?
a avó disse algo que o médico não gostou. E eu não me intrometi. Estava, vamos dizer, estou num estado de paz, tranquila, continuei tranquila, não disse nada. Então, no caso, a minha emoção continuou a mesma coisa, a tranquilidade. Sim. E estou ainda na tranquilidade, não falei nada. Aí eu fico em dúvida, eu agi com a razão ou com a emoção? Né? Porque se fosse a emoção, eu tinha avançado em cima. Se for pela razão, então eu apaziguei. Será que não tem uma outra hipótese, não? Você usou a inteligência emocional, segundo o nosso conceito, você usou razão e emoção. Eu vou falar aqui, claro que isso não significa que necessariamente é assim, mas veja bem. O que seria usar a inteligência emocional aí? Como é que seria esse processo? Falando resumidamente. Você observa lá a discussão, né? E você é uma pessoa que já tem uns anos de experiência, não já? Essas pessoas eram pessoas conhecidas, que você conhece como elas se relacionam. Então é possível, claro, que a pessoa pode tomar uma decisão de, eu vou ficar indiferente, mas pegando o que você está colocando aí. A partir de uma análise do que é melhor fazer naquele momento, né? Aí você analisa não só com os dados, aí tem gente, mas foi só dados referentes ao meu conhecimento sobre o que é melhor fazer numa situação de conflito. Não. Você também usou dados aí referentes a emoções, reações emocionais de quando você participa também desse sistema, entende? Então, muitas vezes a gente erra porque interfere, né? A gente fala alguma coisa, expressa, né? Coloca lá uma expressão que também não é interessante na hora da discussão, até o momento que a gente aprende, identifica que é melhor modificar o comportamento. A gente já falou aqui da pessoa que apanha não sei quantas vezes, no mesmo beco, no mesmo cacetete. Eu acho que você não escutou essa história aqui ainda não, mas é assim, é uma pessoa que vai passando, aí tem um beco, ela tem um beco. Aí ela entra, e quando entra nesse beco, tem um guarda lá com cacetete, aí ela, né, leva uma maior surra, aí ela sai toda machucada. Aí ela vai de novo passando por aquela rua, aí sente uma atração muito grande, porque toca uma música interessante nesse beco, e ela entra no beco, como se nunca tivesse apanhado. Aí chega lá, apanha do mesmo guarda, do mesmo cacetete, aí sai toda machucada. Terceira vez, ela sente um negócio meio estranho quando vai passando pelo beco, mas entra de novo, apanha do mesmo guarda, do mesmo cacetete e tal. Aí tô na quarta vez, né? Aí na quarta vez, ela já fica assim, opa, ainda entra. Aí na quinta vez, é possível que ela já não entre mais. Ela olha para o beco, fica com tanto medo que sai correndo. Na sexta vez, ela olha, faz lá as observações, as análises e passa tranquilamente pelo beco. É assim com a gente. Ela usou o quê? Ela usou a inteligência, mas usou também o conhecimento obtido a partir das emoções. Entende? E aí vão ter estudos que... É porque infelizmente não dá para trazer, que mostram que, por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente que tem essa parte da frente do cérebro prejudicada, afetada, né? Ela modifica a personalidade, né? Então, às vezes são pessoas inteligentes, que têm um bom relacionamento com a família, no trabalho, e quando elas têm essa parte do cérebro afetada, que é responsável pela tomada de decisões, aí elas começam a ter um comportamento diferenciado. Da mesma forma, quando afeta outras áreas relativas às emoções. Então, a partir desses estudos, com essas pessoas que tiveram danos cerebrais, eles foram vendo
verificando que há sim uma relação entre emoção e intelecto, emoção e razão, que ambas são importantes para a gente estar no mundo, nesse processo aqui de adaptação. Só que a gente vai além, né, dessa adaptação de ser o mais forte, ter sucesso na vida. A gente está falando aqui mais amplo de qual é o nosso conceito de sucesso na vida aqui. É você conseguir cumprir seu projeto existencial, né, sua programação existencial, que está baseado em 3 pilares. Reconciliação, ou seja, você reequilibrar relações que foram desequilibradas em existências passadas, né? Assistencialidade, porque a reconciliação ela se faz através da assistencialidade, de você prestar auxílio a outras pessoas. Então, da mesma forma que você é auxiliado no que você precisa, você também vai ter o papel, vai ter a oportunidade de auxiliar outras pessoas. E o terceiro pilar da autossuperação, você se tornar uma pessoa melhor do que você chegou aqui, né? E aí, na autossuperação tem 2 pontos básicos: você conhecer quais são os seus traços-força, né? Porque a gente chama de qualidades, de pontos fortes, e quais são os seus traços falhos, que é aquilo que a gente chama de defeitos, que na verdade seriam aquelas características que nos atrapalham no nosso dia a dia, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Talvez por conhecimento ou por experiência, ou não sei nem porque eu até uma ajuda extra, silenciou, né? Porque o silêncio também é um fator muito importante. Sim. Talvez se ela tivesse interferido ou tomado partido, a coisa tivesse se tornado muito pior do que aconteceu, né? Então silenciou, e a gente fica se perguntando o que foi que eu fiz, se eu estava sendo desse jeito. Sim. Eu acho a questão do silêncio e da neutralidade em determinados momentos, eu acho que é muito fundamental. Eu acho, né? Eu também acho, Carmelita. E agora, se foi certo ou errado, a gente vai sabendo no decorrer. Mas quantas vezes a gente é capaz de silenciar? Porque às vezes a gente fala mais do que deveria em muitas situações, né? Mas quantas vezes a gente é capaz de silenciar e ver que o resultado realmente foi produtivo, desde né? criança, né, Sinara? Desde que a pessoa pegou uma causa e ali não conseguia, né? Aquelas pessoas sempre fazendo e eu em frente daquelas pessoas. Uma criança fazendo aquilo, há uma realidade, o organismo já vai para fora uma causa. Ali, eu fiz minha parte e ali estou enfrentando essa emocional. Está aí no seu aprendizado. Então, em relação a essa teoria, ele vai dividir aqui em 4 etapas, certo? A primeira, percepção e identificação emocional, que envolve reconhecer e inserir informações do sistema emocional. A segunda, facilitação emocional do pensamento, que implica em utilizar a emoção para melhorar processos cognitivos. A terceira, entendimento emocional, que seria o processamento cognitivo de emoções. Então, você saber nomear o que você sente, né? E a administração das emoções, que envolve a autoadministração e a administração de emoções em outras pessoas. Então, aqui, quando eles identificaram essas 4 etapas, eles estão se referindo mais às relações aqui na intrafisicalidade. Mas, dentro da nossa proposta multidimensional e pluriexistencial, seria a gente ampliar isso para os 3 pilares que a gente citou aqui, da reconciliação, da assistencialidade e da autossuperação, certo? Sobre essas 4 etapas tem muito mais coisas, mas em função do nosso tempo a gente vai avançando aqui. Então, esse processo de monitoramento, avaliação e utilização do conhecimento dos próprios humores para mantê-los ou modificá-los conforme as necessidades é chamado de meta-experiência do humor, certo? O nome não importa, é só para a gente fixar essa possibilidade. Então, o conhecimento sobre as situações que desencadeiam humores agradáveis
e desagradáveis, nos permite escolher com maior precisão as situações prazerosas e a evitar e ou abreviar situações desprazerosas. Então, é possível que Jane tenha utilizado aqui esse conhecimento, né, anterior para tomar aquela decisão, falar ou ficar em silêncio, né? Com isso, conseguimos de forma indireta regular nossos próprios humores, né? Então, tanto a gente interfere nos nossos humores, como também no do outro. Então, a gente faz isso o tempo todo. A gente está conversando com uma pessoa e a gente está falando um determinado assunto, aí vamos supor que ela boceje, né? Aí a gente já começa a encurtar a história, porque parece que o sono está chegando, a sua conversa não está agradando, aí você, né, faz uma síntese e tal, mas já está já terminando. Mas... Então, assim, a gente faz sem perceber, né? A gente faz muito isso. A gente, às vezes, modifica o tom da voz, né? Você deixa influenciar por coisas sérias. Não é importante, não é? Não, você deixa se influenciar por coisas Então, sérias. é importante, né? Não deixar influenciar, né? Então, as emoções desagradáveis, elas seriam indicadores úteis para a análise da qualidade da nossa manifestação e alertam para correções, mudanças de valores e comportamentos inadequados e servem ainda para a manutenção das renovações íntimas já em curso. Então, às vezes na situação psicoterápica, chegam pessoas em conflito porque, na verdade, algo nelas sente que precisa tomar uma decisão. Está na hora de tomar uma decisão que implica numa mudança. Só que não é uma mudança tão simples, né? De trocar de carro, comprar uma roupa nova, trocar o sapato, não. É uma mudança que vai ter um impacto maior sobre ela mesma e junto às pessoas com as quais ela convive, né? Então, ela chega com um conteúdo de que às vezes chega com sintomas físicos, né? Aí emocionais, e às vezes aquilo é só o quê? A beirada do problema, ou da questão a ser resolvida, né? Porque o núcleo mesmo, muitas vezes significa tomar a decisão que uma parte delas, agora essa parte aí eu acho legal, viu? Que uma parte delas já sabe o que fazer. Olha como o trabalho do psicoterapeuta é fácil, né? É só ajudar a pessoa a saber, né, o que ela precisa e que já está lá dentro. Ainda saber e conseguir fazer é uma escala tão grande. É verdade, Luana. Mas não é interessante isso? A gente tem esses indícios dentro de nós, né? E aí as emoções positivas são indicadores de nossa melhor capacidade de manifestação. Podemos assim extrair o melhor de nós mesmos através desses estados subjetivos. Então, em relação a, por exemplo, nós já colocamos aqui que a gente utiliza muito pouco dos nossos recursos existenciais, né? Então, é interessante observar como tem pessoas que chegam num determinado momento da vida e começam a sentir uma certa inquietação, que elas não sabem bem fruto de quê. Às vezes na família está tudo ok, no trabalho também, mas está faltando alguma coisa, né? Então, se ela aprende a olhar, a fazer essa leitura emocional, vai ficar muito mais fácil. Eu costumo brincar que poupa, né, muitas sessões de psicoterapia, né? E aí saber, aqui uma síntese, né? Saber lidar com suas emoções é desenvolver a capacidade de reconhecê-las e entendê-las em nós mesmos conscientemente e nos outros por observação e empatia, para assim gerenciar nossos comportamentos e relacionamentos. Então, são duas as habilidades básicas a serem desenvolvidas para um bom gerenciamento das emoções. A competência pessoal, ou seja, essa capacidade de olhar para dentro de você e reconhecer quem você é, como você está, né?
conhecer seus traços forças, seus traços falhos, os traços que faltam para você. E competência social, um olhar para as pessoas as quais interagimos, né? Com as quais interagimos. Porque o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, ele se dá a partir da interação, né? Então, essa historinha da gente, eu sou louca para ir morar numa caverna lá no Himalaia, infelizmente, é possível que não funcione no nosso contexto aqui. O nosso contexto é de interação, né? É a partir daí que a gente vai se construindo e se modificando e, ao mesmo tempo, auxiliando outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, até que eu fiz direitinho, ainda tem uns minutinhos antes de vocês irem embora. Aí eu trouxe aqui para depois vocês, quem tiver interesse, olhar em casa, que é o seguinte, não sei se vocês conhecem, esse aqui é o Atlas das Emoções, que foi encomendado pelo Dalai Lama. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ele tem inglês e espanhol, mas com o tradutor aqui do Google, quem não dominar o inglês e espanhol pode usar também. Aí tem aqui o início. Então foi encomendado pelo Dalai Lama ao Paul Ekman, né, aquele cientista, pesquisador que a gente falou, que identificou lá as emoções básicas, que foi o consultor do filme Divertidamente, com a intenção de auxiliar as pessoas a conhecerem suas próprias emoções. Então, nesse aplicativo aqui, vem falando das emoções. Então, tem aqui a linha do tempo. Nossas emoções se desenrolam em uma linha do tempo. A linha do tempo começa com um gatilho que inicia a experiência emocional e finalmente resulta numa resposta. Então, nesse trabalho foi identificado aqui, vocês vão entrar lá e vão ver as emoções básicas, tem aqui raiva, medo, desgosto, tristeza e prazer, né? E aí vai falar desse processo, de como as emoções se processam em nós. É claro que você, como eu disse antes, você vai pegar este conhecimento e vai procurar aplicar dentro dos processos que você está vivendo atualmente. Eu não vou falar muito não sobre esse aplicativo, porque na verdade eu descobri há pouco tempo e é arriscado eu falar alguma coisa e falar besteira. Então eu sugiro que cada um vá, né, até lá se interessar, para poder ver se pode ser um instrumento útil para você nessa autoobservação, nessa identificação dos seus processos emocionais. Dá para ter uma ideia aí que ele começa um amigo e fica com raiva de você. Aí você sente raiva, aí você discute. Sim. É a linha que você está falando, né? Exatamente. Ele colocou aqui esse exemplo, muito obrigada, Carol. Dá para repetir o exemplo? Um amigo fica com raiva de você, aí você sente raiva e você discute. Uhum. E aí vai ter o processar disso. Então, você pode, por exemplo, escolher uma situação que você está vivenciando na sua vida e aplicar e descobrir o que é que está relacionado. Como você disse aí, não é uma emoção só, né? Na verdade, é um complexo de emoções que envolve o nosso dia a dia. Mas sempre vai ter uma ali que está no contexto, no núcleo, né? Que está ali. E ao redor dela tem outras emoções, tem os pensamentos, tem as energias. Ok?